Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, meus irmãos, somos chamados a meditar, nessa quinta-feira santa, a respeito da missa da instituição da Eucaristia, a missa também conhecida como missa de lava-pés, em que o sacerdote ali tira a sua casula, tira as vestes sacerdotais, e se coloca num gesto de humildade a lavar os pés da comunidade, tal como fez Jesus. Esse relato ele se dá no Evangelho de São João, no capítulo 13, dos versículos de 1 a 15, e seguinte. Então, meus irmãos, o capítulo 13 de São João, ele inicia uma parte diferente do Evangelho de São João, abre um novo tempo no Evangelho de São João. Essa nova parte que se abre no Evangelho é conhecido como livro da hora. E por que isso? E o Evangelho começa dizendo, sabendo Jesus que chegara a sua hora. O que significa essa palavra hora? Significa nada menos que chegou o momento mais importante, o momento pelo qual Jesus se fez homem, o momento pelo qual ele saiu do coração do Pai, saiu do seio do Pai para vir até a humanidade. É chegado o momento de realizar o grande plano de salvação querido pelo Pai, o grande plano de salvação que tinha sido imaginado. Então a gente chega ao ponto máximo, ao clímax, a razão pelo qual o Verbo se fez carne, o Verbo saiu do Pai, e um gesto de profunda obediência, ele vai passar aí o resto dos capítulos do Evangelho de São João em profunda obediência e entrega ao amor do Pai, certo? Continuando a leitura do Santo Evangelho, nós percebemos que diz assim, que Jesus amou-os até o fim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meus irmãos, esse amor-os até o fim não significa que o amor de Jesus por nós, ele se encerra simplesmente na sua morte, como se o amor fosse acabar com a morte de Jesus. Nós sabemos que a morte não pode matar aquele que é o dono da vida. Então, o amor de Jesus por nós, ele vai até os limites, até as últimas consequências da sua humanidade. Jesus não reserva nada para si, mas tudo entrega a sua própria vida para provar o seu amor por cada um de nós. E uma coisa interessante também para a gente observar é que antes do relato de lava-pés, a Sagrada Escritura diz que o Pai entregou todas as coisas a Jesus, antes de relatar isso. E o que São João estava querendo dizer aqui, quando diz que o Pai entregou todas as coisas para Jesus, significa que toda a criação está nas mãos de Jesus, tudo foi colocado sob os pés de Jesus. Então tudo está no poder de Jesus, Ele é Senhor, Ele também é Deus, Ele é mestre de toda a humanidade, de toda a história, então Ele tinha poder para tudo, inclusive para não deixar com que Judas o entregasse, inclusive para impedir que os soldados o pegasse, inclusive para impedir a sua morte. Jesus tinha poder para tudo isso. Ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. No entanto, num gesto de profunda obediência à voz do Pai, mais uma vez eu digo isso, em profunda obediência, ele coloca tudo novamente. O Pai que lhe deu tudo, recebe tudo novamente do Filho. Recebe o que do Filho? Recebe a si mesmo, a sua própria vida, uma entrega de amor ao Pai. Ao mesmo tempo que Jesus tem tudo em suas mãos, ao mesmo tempo que ele é Deus e Senhor, ele se despoja mais uma vez. Se lá no começo do Evangelho de São João, a gente vê o prólogo lá em que Jesus se rebaixa, ele sendo Deus se faz homem, semelhante a todos os homens. Aqui, no capítulo 13 de São João, ele se rebaixa ainda mais. Ele se humilha ainda mais. Tem uma palavra no original, que diz a kenosis de Deus. Ele se rebaixa, ele se humilha, ele se despoja. E ele não se faz mais semelhante aos homens, ele desce ainda mais. Se faz servo dos homens. Aquele que antes se fez homem, coloca-se agora abaixo, a serviço dos homens. E que serviço é esse que Jesus deseja realizar aos homens, que deseja realizar à humanidade? O serviço de salvação. Tudo aquilo que o Pai pediu a Jesus, tudo aquilo que a razão pelo qual Jesus se fez homem e que se colocou abaixo dos homens, a serviço dos homens, foi para nos dar vida e vida em abundância. Então, essa vida, esse serviço que Jesus deseja realizar, que é um serviço de salvação para nós, ele é simbolizado, esse serviço que Jesus deseja realizar, ele é simbolizado no lava-pés, nesse grande gesto que Jesus fez, em que ele coloca os seus discípulos sentados à mesa, se despoja de suas vestes, as vestes que estava, da sua túnica, envolve em si uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. É como se simbolizasse o próprio Deus, em todo o seu esplendor, retira aquela glória, aquela túnica de glória, de esplendor, e ali se coloca numa posição de escravo, de servo. E para quê? Para lavar-nos, muito mais do que os pés, para lavar-nos dos nossos pecados. Orígenes diz assim, devemos, pois, oferecer... Orígenes é um padre da igreja, desculpa, não. Devemos, pois, oferecer nossos pés, isto é, os afetos da nossa alma, a Jesus,
para que os lave, a fim de que nossos pés sejam decentes, sobretudo quando desejamos ser contados entre os que anunciam a boa nova do Evangelho. Deste modo, meus irmãos, Jesus, que lava os pés dos seus apóstolos para que eles fossem purificados, ele diz assim, vocês já estão purificados, os apóstolos já tinham sido batizados, etc. Ele lava como um sinal daquilo que ele realizaria quando fosse elevado na cruz. Muito mais do que uma água que lava a imundície física, os pés que estavam sujos, muito mais do que isso, Jesus com seu sangue precioso derramado na Santa Cruz, e é isso também que a gente celebra nessa missa da instituição da Eucaristia, ele deseja derramar com seu sangue precioso que jorra do seu coração chagado, na verdade, a misericórdia sobre cada um de nós. A misericórdia é o perdão por nossos pecados. Meus irmãos, olhando para tudo aquilo que Jesus deseja realizar em cada um de nós, aquilo que Jesus já realizou, na verdade, morrendo por cada um de nós, brota no nosso coração uma grande alegria, porque você e eu valemos o sangue do nosso Redentor, valemos o sangue de Deus. Deus deu a vida por cada um de nós. Poderia acontecer que, diante de tão grande anúncio, o nosso coração se ensoberbasse, a gente se tornasse orgulhoso, porque olha, Deus fez grandes coisas em nós, tal como fez na Virgem Santíssima, Deus fez grandes coisas em nós. Então, para que o nosso coração não se enchesse de orgulho, não nos achássemos melhores do que aqueles que estão fora da igreja, do que aqueles que ainda não receberam esse anúncio, Jesus, após lavar os pés dos apóstolos, ele faz também um convite. Ele também faz um chamado aos apóstolos, que eles repetissem o mesmo ato. Ou seja, nós lavados por Jesus, unidos a ele, somos chamados a imitá-lo, assumindo a nossa vocação de servos também. Jesus, que era Deus, meu irmão, que estava acima de todas as coisas, ele se fez servo, ele se despojou. Quanto mais você e eu devemos também nos despojar, ir ao encontro dos nossos irmãos em sinal de serviço aos nossos irmãos, para que eles, assim como nós, o serviço de Jesus gerou vida no nosso coração e é por isso que hoje celebramos a Semana Santa. Também nós somos chamados a abrir encontro dos nossos irmãos, ir ao encontro e, servindo os nossos irmãos, gerar vida também no coração deles. Gerar vida no coração deles. Que essa instituição da Eucaristia é o maior presente de amor que Nosso Senhor nos deu, que é a sua presença real em cada sacrário e todas as vezes que comungamos Jesus, que Ele nos ajude a imitá-lo, que comungando Cristo, nós possamos ser transformados em Cristo Jesus, até que um dia possamos dizer junto com São Paulo, já não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E assim, meus irmãos, sendo cristificados, sendo deificados, sendo santificados por essa graça que hoje atinge o nosso coração, nós possamos ser sinal de Cristo no mundo, que tanto tem necessitado de amor, de misericórdia, que tanto tem necessitado da salvação que se encontra ao lado de Jesus. Que hoje nós possamos ter os nossos pés lavados, o nosso coração lavado por essa grande fonte que jorra do lado aberto de Jesus. E assim lavados, nós possamos também ser sinal da misericórdia de Deus para o mundo que tanto necessita. É isso, meus irmãos. Fique com Deus. Uma santa quinta-feira.